Olá pessoal, tudo bem? Desejo que sim. Estou aqui na Serra do Rio de Janeiro e está uma fornalha. Então, eu queria convidar vocês para vamos falar um pouco sobre o amor. Vamos bater um papinho sobre esse tema que nem nos interessa tanto. Então, vamos lá. Oi, Cristiane. Obrigada pela presença. Então vamos lá, conversar um pouquinho sobre esse assunto e que eu acho que ele está, vamos dizer assim, sendo ativado fortemente, sabe, em nós. Então, a gente sabe, pessoal, que a Vênus se encontra em Libra e Vênus rege o signo de Libra. E o signo de Libra é a força, sabe, dos relacionamentos, por um lado, e Vênus é a força arquetípica do amor em si, né? Tem a ver com a deusa Afrodite dos gregos, né? A deusa do amor, né? Além do mais, então, quando se constela isso, né, essa experiência está ativada para a humanidade. Essa Vênus em Libra, ela também está fazendo agora um trígono com Júpiter, né? Logo, Júpiter é a força do conhecimento. Então, essa força do conhecimento está agindo de maneira fluida em relação ao amor, Vênus em Libra, às relações, Vênus em Libra, ao feminino. Feminino em todos os sexos existentes, em todas as orientações sexuais escolhidas, como a gente já sabe. Feminino tem uma gama grande de expressões, mas eu vou falar de duas aqui hoje só. A receptividade em todo ser humano é feminina e a elaboração emocional daquilo que nos acontece emocionalmente é uma experiência feminina também. Então, está no momento, né, da gente conhecer esses assuntos mais. Né? Está constelado isso no céu. Além disso, a gente já tem conversado aqui, eu já trouxe aqui no Instagram da Terra de Rudá, e vários outros astrólogos toda hora estão falando isso, que esse ano de 2023 nós vamos viver ao longo dele todo 4 eclipses, dos quais 3 dessas 4, a próxima vai ser semana que vem, né? Mas 3 dessas 4 vão ser no eixo Áries-Libra. A da semana que vem é um eixo diferente, a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre ele. Mas 3 dos 4 é uma dominância do eclipse no eixo Áries-Libra, que traz exatamente esse assunto das relações humanas, dos afetos humanos em termos relacionais. Então, pessoal, quando nesse ano fica tão forte esse constelado, esse assunto, no céu astrológico, independente e talvez exatamente por conta de todos os outros desafios que a gente tem que viver, né? E a gente não pode ficar procurando simplesmente dar conta dos outros desafios de forma quase objetiva, sem esquecer o principal. Porque se esse principal tiver preservado, talvez a gente nem estivesse vivendo as dificuldades, vamos dizer assim, que a gente está vivendo nesse momento em termos de planeta, além das pessoas. Então, quando fica constelado nesse céu, junto com os outros assuntos que também estão constelados, essa questão venusiana tão forte, sabe? Eu acho que, e relacional, é como... O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa alma, a alma de todos os seres humanos, está nos convidando de forma insistente para que a gente, na verdade, conheça mais sobre o amor do que a gente conhece, né? Para que a gente integre o amor mais profundamente, intensamente dentro de todos em que isso for possível e, se possível, num número muito maior de pessoas, né? E isso aparece sinalizado no céu através dos trânsitos astrológicos. Aí eu gosto sempre de lembrar que os trânsitos astrológicos são sinalizações das ativações que acontecem dentro de todos os seres humanos. Aí a gente compreende melhor o recado. Daí então, estamos sendo chamados a integrar o amor, começa por a gente refletir: o que é o amor para mim? E eu queria trazer essa pergunta para compartilhar com vocês agora, sabe? O que é o amor para cada um ou cada uma de vocês que está conversando comigo nesse momento e depois
Eu vou salvar essa conversa e quem assistir depois. O que é o amor para você? É o amor romântico? E romântico, às vezes, não é nem só sobre o amor de par, de parceria, mas de romântico no sentido da idealização, de encontrar relações afetivas que fluam com muita facilidade, como o encaixe, né? Porque fatalmente isso é gostoso, né? E a gente, se bobear, a gente se pega nessa expectativa, até na relação com filhos, até na relação com os nossos familiares, né? De que, não haja conflito, não haja dificuldade, né? E isso é gostosinho, a gente pensar nessas relações super fluidas, mas isso é muito perigoso, porque esse tipo de pensamento sobre o amor, que é o amor que é muito estimulado para a gente pensar assim pela cultura, né, ao longo dos tempos, eu acho que por um certo desconhecimento mesmo, sabe, do que é o amor de verdade também, né? Isso é perigoso porque isso intoxica a possibilidade da gente viver o amor em si. A gente fica lá, né, no mundo das frustrações, das tristezas e das raivas, porque não está vivendo o que a gente acha que queria viver e até merecia viver. Então, nós vamos pedir, eu acho que sobre esse céu, pedir as bênçãos de Vênus, para que a gente possa ter uma conversa aqui sobre o amor que seja inspiradora para todos nós, e sabendo que eu também estou fazendo um recorte pequenininho, porque o tema do amor é um tema vasto, né? Enorme. Então, eu vou estar falando algumas coisas, e isso tem vários outros aspectos, mas eu acho que diante desse céu a gente precisa conversar um pouquinho, né? Então, o que eu queria trazer? Algo que a gente fala muito aqui na Terra de Judá e fala também lá no 639, o aplicativo de relacionamentos. O amor mesmo, ele é uma energia muito forte, que estabelece uma ligação com um outro ser humano, com um outro ser, né? Pode ser bicho, natureza, com uma situação. Essa energia a gente percebe pelo nosso sentir, né? Mas o amor é uma energia muito, muito forte, poderosa, intensa. E essa energia, gente, ela se constela dentro de nós através da nossa própria alma, porque nós sentimos uma atração, uma ligação muito grande. Vou falar só de pessoas, porque aí fica mais simples, tá? Por uma pessoa, porque é como se aquela pessoa, e isso é sabedoria da nossa alma e a sabedoria da alma da outra pessoa, como se a alma da outra pessoa fosse do mesmo número, digamos assim, que a nossa alma tem, no sentido de caber plenamente para realizar uma experiência em nós. E o amor é essa experiência realizada. Qual é a experiência? É que o amor é esse lugar em que a pessoa amada, ou o ser amado, vai, de alguma maneira, através da forma como a pessoa que ela se comporta, o que ela faz, o que ela diz, ela provoca que a gente se dê conta da gente mesmo. Nós temos inúmeros potenciais, porque nós temos um universo dentro de nós, que nós não conhecemos, e que a vivência com outra pessoa muitas vezes nos aponta esses potenciais, né? Seja às vezes pela facilidade da relação amorosa ou pela dificuldade. Não estou falando nem de par mais, mas como a gente aprende uma relação com um filho, com uma filha, com uma mãe, com um pai, mesmo nas horas difíceis, sobre a gente mesmo, porque aquela relação desperta coisas que a gente tem possibilidade de observar e que a gente às vezes não sabia que tinha. Coragem, capacidade de enfrentamento de coisas, talento mesmo de fazer alguma coisa, é uma coisa, assim, é uma experiência muito impressionante. E claro que também, né, nesse universo, esse território do amor nos convida a perceber as nossas dificuldades. Seja porque a pessoa tem uma dificuldade que a gente acaba reconhecendo que a gente tem, ou seja porque ela provoca a gente perceber, nossa, sabe, se eu estou submissa dentro de uma relação, eu começo a perceber que eu estou submissa. E por que eu estou submissa?
Qual é o medo que eu tenho, qual é a insegurança que eu tenho, qual é a menos-valia que eu tenho, que eu preciso encarar, por exemplo, né? Então, isso serve para homens ou para mulheres, né? Submisso não é só privilégio de mulher dentro de uma relação, os homens também ficam, ou como eu falo antes, né, os inúmeros sexos que a gente pode experimentar nessa vida. O fato é que nas as relações as coisas acontecem com esse efeito da gente tomar consciência de coisas que estão dentro da gente que não são conscientes ou totalmente conscientes em nós, para que a gente tenha a oportunidade de se trabalhar e ou aproveitá-las e potencializá-las mais ainda, ou a gente se curar as dificuldades e nós ficarmos mais livres sem estar carregando aquele peso. Então, o amor é esse território importantíssimo, que precisa ser um território reconhecido como tal. Completamente diferente da questão romântica, porque quando a gente sabe disso, a gente começa a valorizar até os conflitos, né, pessoal? Claro que dói, eu não estou falando aqui que não vai doer, mas a gente não vai ficar parado só na dor. E a gente não vai ficar com medo de ter o conflito, com medo de sofrer. Então, eu acho que a gente saber que o amor é essa experiência que nos convida a sermos mais livres constantemente, com essa consciência a gente se relacionar, aos poucos, até aquilo que era medo de entrega, medo de amar, menos-valia, medo da vida, a gente vai sendo diluído, vai sendo curado e a gente vai caminhando cada vez mais leve. Daí por isso que eu acho que o amor é muito mais romântico quando ele é vivido com essa consciência toda. Por quê? Porque, nossa, é a relação com outra pessoa, é nela que eu vou me encontrar e me encontrar maior do que eu pensava que eu era. Claro que a gente pode não viver nada disso, que a maior parte das pessoas não vive mesmo. Mas eu acho que isso é de um romantismo muito mais profundo. Além do mais, a gente vai ficando cada vez mais forte mesmo. Sem perder, eu acho que a ternura, o carinho, a observação da beleza da vida, acrescentando beleza naquilo que a gente antes achava feio. Porque o que a gente tem medo, geralmente a gente acha feio. A gente tem que prestar atenção nisso. Então, quando nós avançamos já bastante nessa consciência, que nós temos o amor dentro de nós como potencial, mas nós estamos aqui para aprender no processo de nos relacionarmos afetivamente, amorosamente com uma pessoa, e isso às vezes parece confuso, a gente aprende a amar mais e melhor a nós mesmos, porque a gente se conhece, e a outra pessoa. Até naquelas relações que a gente precisa romper. Porque na hora que a gente rompe com consciência, isso é um gesto de amor pela gente e, olha, vou dizer até pela outra pessoa. Porque estamos abrindo uma possibilidade na vida da gente, das duas pessoas, ou três, sei lá, hoje em dia tem até trisal, de se relacionar de outra forma, não é? Então, essa consciência que também, na medida que a gente vai se relacionando com tudo isso, nós também vamos percebendo que o amor é esse território de liberdade, né? Que então consciência, amor e liberdade são experiências completamente conectadas. Eu ousaria dizer sempre que talvez sejam até sinônimos, porque uma não pode existir sem a outra. Isso em relação a nós, em relação a todas as pessoas, né? Então, eu percebo, sabe, que a gente está num tempo muito especial de que essas energias celestes que avisam que dentro de nós está constelado um tempo da gente conseguir avançar na nossa integração sobre o amor, a experiência amorosa. Até porque eu acho que nós temos mais uma coisa que eu queria comentar com vocês. Vênus fala muito desse nosso, na astrologia, do nosso amor pessoal, das relações pessoais que nós estabelecemos, sabe? Mas Netuno, ele fala do amor mais amplo, do amor universal. Netuno, nesse momento, simultaneamente, já há muito tempo já, porque Netuno caminha bem devagarinho, ele se encontra no último grau de Peixes, quer dizer, ele está se despedindo de Peixes. Porque quando chegar em março de 2025, ele vai
sair de Peixes definitivamente vai entrar em Áries, começando um outro ciclo netuniano. Então, é como se a gente estivesse no finalzinho, sabe, de estar sendo preparado para a experiência de Netuno em Peixe. Em termos celestes, disso está mais intenso. E esse Netuno em Peixes é exatamente a representação do amor universal. Bom, aí a gente tem que entrar com uma reflexão que também, nesse amor mais superficial que a gente acaba esperando ao longo da vida, não passa às vezes nem de raspão pela consciência ou pelo coração das pessoas, que é saber que o amor pessoal, o amor que eu sinto pelo homem que eu amo, pela mulher que eu amo, pelos amores que eu já tive para trás, né, ou que poderei ter para frente, o amor pelos filhos, pai, mãe, amizades, o amor que eu vivo, ele é como se fosse uma experiência que vai sendo, vamos dizer assim, sofisticada ou sutilizada para subir, se elevar a oitavas cada vez mais superiores e acabar nos conduzindo para isso que a gente chama de amor universal, que é um transbordamento no amor universal. E aí eu preciso também comentar com vocês assim, que eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Existe uma avaliação, quando a gente fala em amor universal, né? Existem, vamos dizer assim, situações ligadas, né, a essa experiência, que é a todo mundo, vamos dizer assim, já falar muito do amor universal, mas na verdade aquele distanciamento entre a fala, o discurso e aquilo que as pessoas vivem. Existe muito uma relação com o amor universal. Eu sou lá daquela década, né? Eu nasci em 53, então na década de 60, na época dos hippies, não sei o quê, eu estava em plena juventude e vivi isso tudo, né? Eu tinha muito desejo mesmo de ajudar a transformar o mundo, né? Que era aquela juventude era muito movida por isso, mas foi muito marcada pela ingenuidade, pela imaturidade emocional. Naquela época não se conversava nada disso que a gente está conversando aqui. Então, o que acontece é que a ideia do, vamos dizer assim, do paz e amor bicho, né, que fica relacionada com o amor universal, o amor por todos, costuma ser desqualificada, né, associada a essa ingenuidade, e aí tem todo um sistema muito materialista, muito objetivo, que ainda obedece muito a uma sociedade patriarcal, machista, dissociada do feminino, da Vênus em Libra, né? Da elaboração emocional, de considerar esses processos internos como super importantes, porque o patriarcado anula tudo isso, né? Para homens e para mulheres, né? Então, a ideia do amor universal para muitas pessoas fica como uma utopia ingênua e imatura, que não tem nada a ver com a realização na vida. E aí esse que é o grande veneno também. Porque o amor universal, pessoal, ele, quer a gente queira, quer não, ele vai ter que caminhar para ser uma realidade objetiva. Aliás, a maior realidade de todas para a gente aqui. Então, o que me movimentou muito para a gente ter esse papo aí numa tremenda 2 horas da tarde, de um dia aqui no Rio muito quente, inclusive a gente entender, eu acho que tem uma tristeza com todos esses incêndios, não é? Que também a gente pode observar nos trânsitos astrológicos, não está escrito incêndio lá, mas das alterações climáticas, sabe? Aparecem fortemente delas se manifestarem. Mas esse incêndio como uma manifestação mesmo da ausência de tratar esse feminino que é a Terra, que é o planeta, que é Gaia, sabe? Com o amor que é preciso, com o cuidado que é preciso, né? Então, a gente poder saber que até para isso, sabe? A solução passa por nós podermos integrar o amor, de sair daquela visão idealizada e aquela, assim, ingênua, geradora de frustrações e de ações contrárias ao amor de fato, sabe? Para a gente integrar essa experiência amorosa a partir da gente saber o que é o amor e desejá-lo, sabe? Valorizá-lo dessa forma. Então, essa é
o que eu queria trazer hoje. Quinta-feira, na astrologia, é o dia regido por Júpiter, que é essa força ligada ao conhecimento, à expansão também. A gente expandir os nossos horizontes, e a gente expande os nossos horizontes quando a gente desenvolve sabedoria através do conhecimento integrado dentro da gente, né? Para mim, sabedoria é conhecimento integrado, porque o conhecimento pode ficar só aqui também. Mas quando integra, né, quando está lá dentro da gente e faz com que a gente se expresse na vida através dele, aí é sabedoria. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque é um momento fortíssimo nesse sentido. E aí eu queria também estimular que vocês possam conversar isso tudo por aí, sabe? E como eu sempre digo, com quem quer ouvir, mas se lembrar, sabe, de trazer, de perguntar o que é o amor para você, né? Mas começar fazendo isso pra gente mesmo, tá bom? Um beijo bem grande, muito, muito obrigada, como sempre, pela companhia. É importante a gente estar falando e saber que tem gente ouvindo na hora, né? Então é muito preciosa a presença de cada um de vocês, a Mônica, e aí os corações, as carinhas de olhinho de coração. E vamos seguindo em frente. Um beijo e qualquer hora a gente conversa mais um pouquinho. Vou deixar salvo aqui, tá? Porque aí isso permite poder compartilhar e tudo, por um desejo mesmo de partilha maior desse assunto que é, meu Deus, né? E lembrar isso aí, esse diálogo entre Vênus e Netuno agora acontecendo, sabe, gente? E saber que ele tá aqui, ó, dentro da gente. Beijo, beijo. E para quem tá chegando agora, eu tô me despedindo, mas eu vou deixar salvo, tá? Essa conversa aqui no Instagram da Terra de Rudá. Beijo, beijo. E obrigada.